Muito bem, pessoal, estamos de volta e hoje nós vamos discutir sobre o segundo programa da série Refletindo sobre a Vida Boa, do professor Jorge Melquiades, com o tema A Ética do Bandido. O professor, no programa anterior, ele nos trouxe todos, indistintamente, possuem uma noção, possuem um saber, um conhecimento sobre ética. E que este conhecimento, então, é um norteador de uma boa conduta, de uma conduta boa de convívio, de convivência, seja com outras pessoas e seja no ambiente natural. Assim, esse saber, para ser verdadeiro, ele traz para a gente, ele está expondo no programa. Esse saber, para ser verdadeiro, ele tem que ter uma prática, ele tem que se apresentar no dia a dia da pessoa. Ela diz, eu quero uma conduta boa, e ela vai se comportar para que seja uma conduta boa, no convívio que ela tem dentro da sociedade. Se não for assim, se ela diz uma coisa e faz outra, ocorre uma contradição, uma mentira. O professor traz um exemplo simples. Eu estou com fome, gosto de maçã e a maçã está à minha disposição. Ótimo! A minha atitude seria de pegar a maçã e comê-la. Se eu não tomo essa atitude, tenho fome e não como a maçã, eu estou me contradizendo. Por quê? Porque eu estou dizendo, tenho fome, tenho uma comida ao meu dispor, para eu saciar essa fome, e no entanto o meu comportamento contraria isso, porque eu tenho fome, digo que tenho fome e não como, mesmo tendo essa comida ao meu dispor. E isso me fez associar, eu trago como ilustração, a farra do ponto. Essa semana, não sei se vocês certamente viram nas redes sociais e na televisão, em todas as mídias, né? Um hospital aqui da cidade, cujos médicos, alguns médicos, entravam, batiam o ponto e saíam para ter uma outra atividade. Bom, é uma atitude contraditória. Em que sentido? Eu entro no meu trabalho, marco meu ponto, a atitude coerente seguinte seria, eu vou trabalhar. Para o médico, nesta questão, eu vou atender os meus pacientes. No entanto, ele diz, vou trabalhar, vou atender os meus pacientes com a atitude de marcar o ponto, marca o ponto e vai para a academia. Então, a contradição fica escancarada, ela fica notória, evidente. E nesse processo o professor traz, muitos agem em contradição. Por quê? Porque dizem que existe uma ética, que existe um conhecimento sobre ética, que ética seria então ter uma conduta boa para um convívio, um relacionamento bom na sociedade e com a natureza. No entanto, existe um fato real, assim, evidente, de que crescem as cracolândias, crescem as facções criminosas, que é um poder de comando, cresce a corrupção. Onde então estariam essas pessoas que dizem saber sobre ética e que dizem que ter ética é ter uma conduta boa para o convívio? Esses são pontos que o professor já está trazendo. E essas consequências desses fatos que denunciam que não há tanta ética assim, né, que são contraditórios, trazem desconfiança, trazem medo. As pessoas estão acuadas, perderam totalmente a sua liberdade de ir e vir. Elas próprias vivem cercadas de aparatos de segurança à custa dessa situação de contradição, de se dizer uma coisa sobre ética e na verdade não se fazer. Então, quando o professor chega nesse ponto, ele nos faz uma pergunta. Para que então, né, serve esse saber sobre ética
se esse saber não está guiando a pessoa para uma conduta boa de convívio e convivência social? Para que serve? Por que a pessoa diz: eu tenho uma ética, eu sei sobre a ética, e na verdade ela não se comporta adequadamente com isso? E ele mesmo vai responder, ele vai trazer para reflexão e ele vai trazer a resposta, porque esse conhecimento de ética é uma retórica, é uma fala eloquente, sedutora, é um discurso que serve para acobertar, que serve para esconder, mascarar uma embromação, uma enganação, uma mentira ideológica. Então, dentro dessa reflexão, essa embromação ideológica é dada, oferecida para que todos repitam, reproduzam, memorizem, sem qualquer reflexão, como se fossem papagaios. Então essa embromação que o professor veio trazendo nesse segundo programa, qual a embromação? De se dizer algo, se ter um discurso sobre ética, ser uma boa conduta para a convivência social no comportamento, o resultado do comportamento ser um objetivo contrário a isso, né? Então ele já começou a trabalhar com essa situação com o exemplo que ele trouxe no programa anterior. Qual que foi o exemplo? Foi o exemplo trazido uma matéria do jornal Estado de São Paulo de 2011 sobre a fala de um advogado de defesa e o presidente da OAB na época. E qual foi essa matéria? O advogado, ele dizia que o cliente dele, o cliente que ele estava defendendo, que estava sendo acusado de latrocínio, que é roubo seguido de morte, não iria denunciar o comparsa desse delito, porque todo bandido tem ética. E essa ética deriva da profissão de bandido. E o presidente da OAB na época não contestou essa afirmativa. Assim como ele não contestou, ao não contestar essa afirmativa, para ele estava de acordo com o Código de Ética dos Advogados. Então, a gente entende que houve um consenso por todos, né? Tanto o advogado quanto o presidente da OAB. Bandido tem ética, logo ele tem uma conduta boa para a vida social de bandido. E se nós aceitarmos, e que é isso que o professor coloca no programa, se nós aceitarmos que é a profissão que dá causa para a conduta ética, e quando se fala do conceito ética, o professor alerta que é um conceito muito abrangente, é um conceito universal. Então, você tem um significado, se você entender que o conceito ética tem como significado eles derivar da profissão, então você vai ter que englobar nessa definição todas as profissões, inclusive a de advogado, né? Então, se a conduta ética deriva da profissão, eu vou ter que entender que o que regula, o que dita uma conduta é a profissão. Uma conduta ética. Então, por exemplo, se o bandido ele mata, ele estupra, ele rouba regularmente, periodicamente, e não denuncia comparsas, ele está tendo uma conduta ética de acordo com a profissão de bandido. Ele está sendo ético. Mesmo que ele despreze o sofrimento da vítima, mesmo que ele despreze todo o problema que ele gerou para uma sociedade mais ampla, ele está sendo ético. Se a gente aceita que a ética deriva da profissão, é isso que a gente está aceitando, né? Assim também, garante toda a boa vida para bandidos um legislador que formula uma lei que beneficia bandido, né? Um advogado que usa de todos os recursos possíveis para
adiar a prisão, para libertar o seu cliente, que é acusado, não, que já foi condenado ao delito que praticou. Ou seja, todos esses profissionais e todos os profissionais que trabalham para... a gente tem aquela saidinha, né, de fim de ano, né? Então todos esses profissionais, eles estão garantindo que o indivíduo vai continuar, ao sair da prisão, ele vai continuar a matar, ele vai continuar a roubar, ele vai continuar a estuprar, com total desprezo às vítimas e de uma sociedade mais ampla. Ou seja, eles estão coniventes com a mesma conduta ética que beneficia bandido. No programa passado, o professor já começou a alertar sobre isso, quando ele disse assim: quem espalha opiniões sobre ética sem que passe por um processo racional, que tenha um cuidado com o que está se falando, como a gente viu no exemplo do primeiro programa, e trazendo de volta, que é a do advogado e do presidente da OAB, sem nenhum cuidado, ele acaba sendo conivente com a conduta ética de um bandido, ele fala sobre, sem nenhum cuidado. São essas opiniões que estão educando as pessoas. Então, ele questiona novamente: seria mesmo a profissão que deriva a conduta ética? É a profissão, né, que determina a ética do indivíduo? O advogado de defesa diz que sim. Aquele que poderia ter uma atuação contestando essa afirmativa também foi conivente com ela, não teve nenhuma ação enérgica sobre. Com isso, o que nós temos, e o professor denuncia no programa? Você tem uma igualação, todos foram igualados a bandidos, né? Ou seja, se a conduta ética é derivada da profissão, todo profissional foi igualado nesse momento a bandidos. Se é a profissão que vai ditar a conduta ética do indivíduo em sociedade, nós não temos então, enquanto resultado de uma conduta ética, uma deliberação racional, uma escolha pessoal. É a minha profissão que vai regular a minha conduta ética. E o professor termina essa parte do programa colocando mais uma questão. Ele fala assim: alguém pode achar que eu estou exagerando, mas será que eu estou exagerando mesmo? Né? Então o professor prevê que alguém pode argumentar que cada profissão tem uma ética. Assim a ética seria diferente. Então, apesar da profissão determinar então a ética, de acordo com a afirmativa desse advogado, não estariam todos nivelados a bandidos, porque bandidos teriam uma ética e os outros profissionais uma outra ética. E para analisar essa hipótese, supondo, ele coloca como é a ética do bandido. O bandido, para ser ético, basta não denunciar um outro criminoso. É o que vimos. Ele pode estuprar, matar, roubar, causar qualquer dano, desde que ele não dedure um comparsa, ele está sendo ético. É assim que age o bandido dentro da sua ética. Então, para que a pessoa que tem uma outra profissão possa dizer que ela tem uma ética diferente, ela teria que agir de uma maneira diferente do bandido, ou seja, denunciar se ela presencia qualquer crime, porque assim ela está agindo de uma maneira diferente da do bandido. Mas basta a gente olhar a realidade para perceber que as pessoas, seja qual for a profissão, elas não estão denunciando bandidos. Por quê? Elas morrem de medo. O que está acontecendo do ponto de vista ético? A prática de uma ética, da mesma ética, né? Então, nesse aspecto, o professor explica também que basta a gente ligar a televisão, ou mesmo dentro das redes sociais, nós vemos que os políticos, funcionários públicos corruptos estão intimidando aqueles que podem se apresentar como testemunhas dos crimes de corrupção que eles cometem. Dentro do direito, nós sabemos que todo testemunho é prova, né? E pode ser usado justamente para poder propiciar a condenação de um bandido, né? Só que
ela é apresentada de que maneira? A testemunha, ela está relatando aquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu, ou seja, o próprio relato dela serve como prova, sendo um relato coerente com outros que também fazem os seus depoimentos nesses julgamentos, ou mesmo coerente com fatos que nós podemos verificar, é público e notório, né? Então essa coerência é que determina que esses depoimentos são verdadeiros e servem sim como provas. Só que toda vez que é dito que essas testemunhas não é provas, o que é exigido delas? Que elas apresentem provas materiais. Como se elas estivessem diante do crime, diante de uma câmera para poder filmar aquilo que ela está apresentando. A função dela, a obrigação dela não é trazer provas materiais. Mas quando se vincula, sim, a validade do seu testemunho, a exigência de uma prova, o que você faz? Você acaba reduzindo aquilo que é uma prova a uma coisa que não vale absolutamente nada. Então, todos que divulgam essa ideia contribuem para que os bandidos que poderiam ser presos em função desses relatos, ou mesmo investigados, né, se mantenham soltos. Então, o que nós temos também, outra maneira de acabar desmoralizando todo o aparato que serve para poder julgar esses bandidos, falas como os juízes são incompetentes, questionam a eficácia também da própria Polícia Federal ao tentar, por exemplo, conseguir um acordo de leniência. Ou seja, tudo aquilo que possa trazer testemunhos de modos a poder prender esses bandidos são de alguma maneira invalidados, né? Então, o que nós temos é que todo aquele que trabalha para de alguma maneira inibir uma testemunha está trabalhando em benefício dos bandidos. Então, independente da profissão que ela tenha ou diga que tem, né? Sejam os políticos, sejam os funcionários públicos, sendo corruptos, eles também falam que dedurar é feio. Aqueles que educam, que dizem que é imoral dedurar ou denunciar qualquer tipo de crime. Então, esses fatos afirmam que profissionais de outras áreas também não apresentam um nível ético diferente do bandido. Pelo menos no que nós estamos vendo aqui, relacionados a essa situação de que é necessário desmascarar bandidos, é necessário denunciar para que não sejam confundidos com o mesmo nível ético dos bandidos. Então, nós temos a situação de que muitos têm medo de denunciar e não falam nada, e outros que são corrompidos para que não denunciem, ou intimidados, então, independente de ser por medo ou por terem sido corrompidos, praticam a ética do mesmo nível da dos bandidos. Então, aceitando essa declaração, que ética decorre da profissão, né? A ética vem da profissão, o sujeito profissional de qualquer categoria ou de qualquer especialização, ele tem a conduta dele má ou conduta dele boa direcionada pela profissão. É a profissão que determina a conduta boa ou a conduta má do sujeito profissional. Seja por medo ou seja em obediência a um código profissional, ele não tem responsabilidade nenhuma pelo bem ou pelo mal que ele faz na sociedade e na sua relação com a sociedade e na sua relação com a natureza. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Por quê? Porque quem conduz, quem direciona a sua atividade ética, a sua ética, é a profissão. E ele, em razão disso, ele não exercita o seu potencial racional. Ele não exercita o seu livre-arbítrio. A ação dele, ele não age segundo a sua própria razão para ele verificar, para ele refletir sobre a sua conduta. Por quê? Porque a conduta dele, ética, má ou boa, está sendo direcionada para a sua profissão. E o professor, pela sua profissão. E o professor esclarece ainda mais. O professor coloca a seguinte situação, que se esse indivíduo, ele frequenta uma entidade, ele frequenta uma instituição religiosa, uma instituição política partidária, uma corporação, uma associação, por extensão a esse entendimento,
a essa declaração de que ética decorre da profissão, então temos que concluir que é a instituição, é essa entidade da qual ele é filiado, que determina a conduta ética dele. Né? Por extensão desse entendimento, é a instituição que vai cuidar da conduta ética dele. Essas entidades, elas não são pessoas físicas. Então, logo, elas não podem ser presas. Elas não são imputáveis criminalmente. Elas não podem pagar pelos crimes, em razão de não ser uma pessoa física. Aí o professor coloca que é muito conveniente essa posição do indivíduo de se passar por irresponsável. Assim ele pode usufruir da impunidade e ele pode usufruir da isenção de culpa. Aliás, e por falar em culpa, na continuidade do programa, o professor coloca justamente isso. Coloca que é muito difícil um marginal, é muito difícil um assassino, é muito difícil um roubador, a pessoa que comete crimes, ela assumir a culpa. É muito difícil. É raro você ver um marginal assumir a culpa pelo ato maldoso que fez. Aliás, nos tribunais, a declaração de inocência é muito fluente, é muito corrente. E o professor lembra um fato histórico dos nazistas. Os nazistas, eles torturaram e exterminaram milhões de judeus durante a Segunda Guerra. E para se defenderem nos tribunais, eles falaram que apenas estavam cumprindo ordens superiores. Eles declararam que, como bons funcionários, como bons trabalhadores, bons profissionais, eles cumpriram a determinação dada pelos seus superiores. Pela instituição, né? Pela instituição. Eles faziam parte de uma instituição e essa instituição é que estabeleceu a conduta que eles deveriam seguir. Perfeitamente. Então, nesse sentido, eles só estavam cumprindo ordens, né? Cumprindo a determinação boa determinada por aquela instituição a que eles estavam vinculados, o exército, no caso. Compreensível que a pessoa culpe outro, no caso dos nazistas, que culparam seus superiores pelo ato que fizeram. Isso é compreensível. É compreensível a pessoa adotar, como o professor coloca, uma conduta oportunista, e não assumir responsabilidade por seus atos em razão do medo do enforcamento, como foi o caso dos nazistas. Mas o que não é tão facilmente compreensível, como o professor coloca no programa, é que aceitar essa defesa que muitos fazem em relação aos marginais. Muitos defendem os marginais, atribuindo que a conduta maldosa deles é culpa do Estado, é culpa da educação, é culpa do ambiente que vive. Então, isso não é aceitável. Essas pessoas que defendem bandidos, eles não têm um medo da forca, um medo de uma punição. E aí o professor questiona, qual será o motivo que fazem essas pessoas defenderem bandidos? O que eles desejam alcançar com essa defesa de bandidos? Ele reafirma que qualquer alegação caridosa, de compreensão, de bondade humanística, que isenta bandido marginal do ato cruel, esse discurso ele só mascara uma pessoa cúmplice, uma pessoa comparsa de bandidos, porque está defendendo bandidos com esse discurso de bondade humanística. E outra situação que o professor coloca como sendo utilizada também para defender bandidos, para defender marginais, mas também para defender todas aquelas pessoas que têm aqueles atos grosseiros. É o filho que trata mal a mãe, o filho que trata mal o pai, o irmão que trata a irmã ou outro irmão de maneira grosseira, de maneira estúpida. Então, os colegas de trabalho que se tratam mal um com o outro, os colegas de serviço, enfim. Todo esse tipo, como o professor coloca, toda essa forma de calhordice, assim que ele coloca, essa forma de calhordice é explicado pela inversão de valores. A gente escuta muito isso daí, né? Nessas frases que, olha, a pessoa cometeu algo, a pessoa cometeu algo mal, é inversão de valores, olha só. Né? Na verdade, muito pelo contrário,
A inversão de valores, ela pode ser benéfica, ela pode levar o homem a se aprimorar. A exemplo disso, em relação ao machismo, em relação ao preconceito a homossexuais, em relação às mulheres. Eu me lembro que as mulheres na antiga Grécia, elas eram consideradas praticamente como escravas também, não participavam das discussões políticas, não participavam da ágora, que era o centro de discussões políticas da antiga Grécia, não participavam das assembleias, não podiam dar a sua opinião sobre o que acham de bom para o crescimento, o favorecimento das pessoas que vivem na comunidade em que vivem. Então as mulheres eram excluídas. E então a inversão de valores possibilitou o quê? Hoje você tem uma participação mais efetiva. O que a gente tem? O indivíduo ele age de acordo com aquilo que ele conhece, certo? Nos atos dele, ele expressa o que ele conhece. E se você tem alguma coisa que foi decorada, como ética, no primeiro programa o professor lembra do problema de você não ter uma definição dos conceitos. Se você não define os conceitos, você não pode conhecer. Mas se o indivíduo ele age de acordo com aquilo que ele conhece, e ele tem uma noção sobre ética, e essa noção que ele tem, porque para qualquer um que você perguntar o que é ética, ele vai dizer, é aquilo que é bom, é aquilo que não causa o mal para o semelhante, é aquilo que promove o bem social. É isso que ele vai dizer, é algo decorado, né? Papagaio, como a Márcia colocou. Vamos trazer aqui para o cara que para o carro em cima da vaga de proibido, de deficiente físico, de idoso, para na calçada. Esses atos menores, né, também se enquadram nessa explicação da retórica. Você veja que o indivíduo, essa noção que todos têm sobre ética, o indivíduo manifesta de que maneira? Como você falou, olha, eu só faço bem, eu não prejudico ninguém. Então essa fala mostra que ele tem alguma noção sobre ética. Mas, no entanto, você vê que as atitudes dele não correspondem com aquilo. Então, por exemplo, como você citou, se o indivíduo, por exemplo, para na frente de uma garagem, ou se o indivíduo é um profissional e ele combina um trabalho com você com determinados materiais, de determinadas marcas, e quando ele executa o serviço ele usa materiais de segunda linha, tudo mais barato. Quer dizer, essa atitude não corresponde com aquilo que ele fala no dia a dia para a família, para os conhecidos, né? Então, você vê aí a contradição da ação com a fala, né? A fala mostra um saber que ele tem e a ação está completamente contrária. Logo, ele está mentindo. Está mentindo. Hoje em dia, a ética é uma discussão da moda, né? As empresas têm códigos de ética, estabelecem, né, suas normas de conduta. Se a ética advém da profissão, então o profissional, supondo, né, bandido, o médico, o programador de computador, essa é uma pessoa que não tem livre-arbítrio, ela não tem uma liberdade mental, racional, para avaliar o procedimento que um código de ética, seja corporativo ou não, induza ela para se comportar. Então, essa análise teria que ser da vontade da pessoa. A pessoa que está atuando na sociedade, seja numa empresa, seja aqui na nossa discussão, seja onde for, ela tem que estar consciente do que está acontecendo. E ter essa relação com a realidade, não esperando, como foi dito aqui pelo Miguel, não esperando que uma associação, uma entidade ou qualquer outra agremiação assuma a culpa, que na verdade não assume, porque não é uma pessoa física, né? Ou que desculpe o bandido, desculpe a pessoa que não tem uma conduta adequada para viver harmoniosamente dentro de uma sociedade. Então, levar para diante essa situação, olha, a culpa é da sociedade, a culpa é da educação que recebeu, a culpa é da agremiação que impõe um código de ética, é fazer essa desculpa de uma pessoa que não tem a capacidade de refletir sobre os próprios atos, de uma maneira racional. Uma coisa fica clara para mim.
Quando o professor coloca no programa que o conhecimento de ética que as pessoas têm é usado como retórica para encobrir, né, os propósitos, vamos dizer assim, ideológicos, o que fica claro? Fica claro o seguinte: como o André colocou, cada empresa, cada instituição, cada setor, vamos dizer assim, estabelece um código de ética. Aí, o indivíduo, ele trabalha dentro de uma empresa. Aí ele vai, por exemplo, numa empresa que fabrica armas. Ele vai dizer que a ação dele é boa, por quê? Porque ele está alimentando os filhos dele, está contribuindo para o social, enfim, está contribuindo. E ele se sente bem. Então, o que acontece? Quando cada instituição tem uma ética, fica claro que eles estão defendendo o quê? Os interesses pessoais. Então, isso encobre o quê? Dá uma máscara justamente para encobrir esses interesses, vamos dizer assim, ideológicos. Nesse ramo mesmo da política, a seguinte, não, isso é corrente, isso é comum. Então, caixa 2 é uma prática comum. É como se fizesse parte de um código, né, entre os políticos. Então, você vê que ele está jogando a culpa para... o problema é o sistema político. O problema não é o ato dele em si, né? Mas diante desse paradigma de que algo ético tem que ser bom para o coletivo da sociedade, né? E a gente tem práticas particulares que não são de uma empresa aqui, uma empresa ali, né? Essa leva uma vantagem aqui, outra sonega um imposto ali, e assim a coisa vai, né? De uma maneira atendendo aos interesses particulares, ela é coincidente com a ética do bandido. Aliás, ele vem colocando que a ética do bandido, ela não pertence ao bandido, infelizmente. Sim. Ela é muito mais abrangente do que isso. E uma das formas da gente perceber isso é quando o indivíduo ele atribui a causa de tudo, das agressões, da bandidagem, de tudo que acontece de ruim, a inversão de valores, né? E a inversão de valores é algo que de fato acontece, ela de fato ocorre. Se você for olhar numa linha histórica de tempo, é fácil constatar isso. Então, se a gente for lá no Cosmos de Aristóteles, né? O que você tem lá? Aristóteles colocava que tudo que existe na natureza existe para um determinado fim, e cada um dentro da sociedade também existe com um objetivo, um telos. Lá na época de Aristóteles, dentro daquela cultura, dentro daquele pensamento vigente naquela época, o escravo, ele fazia parte, era normal. Então, inclusive, quando diante de uma guerra, o prisioneiro era transformado em escravo em vez de morto. E existia uma outra situação muito interessante, que é quando uma família inteira muitas vezes não conseguia se manter, se prover materialmente. O que ela fazia? Ela se colocava enquanto escravos, para nobres, para filósofos. Então cada um cumpria esse objetivo. Então lá a gente está falando do quê? De valores. Lá o escravo cabia. Então, um ponto muito importante dessa aula é a relação entre o conhecimento e a ação. Independente da pessoa que diz que é a profissão que é responsável pela sua atitude, ou é uma inversão de valores, ou coisas abstratas, ela não está identificando que é ela que está agindo de uma maneira lesiva à sociedade. Ou seja, são os conhecimentos que ela tem e a ética que ela pratica é que leva a esse mal. É sempre alguma coisa fora dela. Existe um nivelamento ético usando qualquer que seja dessas desculpas, porque todos acabam não tendo uma ética própria, porque a ética viria, supondo, de uma profissão ou de uma determinada entidade. Ela não tem ética porque ela não tem capacidade e condições de definir a sua conduta. Então, essa isenção da ética própria é que acaba nivelando todos os profissionais bandidos. Podemos encerrar então a discussão.
o que nos espera para o próximo encontro, né?